Gostaria de chamar Gente. a nossa irmã Rosana Gomes está presente? Oi, Ayrton. Não, eu avisei no link aí, que ela não recebeu o link do culto. Então é você mesmo. Você vai orar E eu não consegui compartilhar o link com ela, porque tá junto com a foto, aquela foto que mandam com a programação do culto, aí não vai, só compartilha a foto e o link não vai, entendeu? Tá certo. Então eu vou pedir para você mesmo orar pela ministração da palavra. A irmã Karen vai estar fazendo a ministração. Depois que você orar, ela já pode entrar para ministrar o nosso culto. Amém. Pai amado e querido, Deus soberano, ó Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio, ó Pai, por meio dos louvores, ó Pai, apresentações, Senhor, tudo, Senhor, foi para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, nesse momento queremos interceder, Senhor, pela tua filha, meu Pai, a pastora Karen, ó Deus amado, que prontamente, Senhor, atendeu, Senhor, este convite, meu Pai, de trazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, de estar, Senhor, sobre essa responsabilidade, Senhor, mas eu creio, Deus, que o teu Espírito, Senhor, já está com ela, Senhor, já está, Deus, iluminando, trazendo, Senhor, ó Deus, a direção, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua filha, Senhor, ela já é privilegiada, meu Pai, porque ela, Senhor, recebeu primeiramente, Senhor, a tua palavra, Deus, e eu creio que o Senhor já tem falado grandemente ao coração dela, Senhor. E agora ela está ali, Senhor, como um canal, Senhor, para compartilhar conosco, Senhor, este pão, meu Pai, que nos alimenta, Senhor, que alimenta, Senhor, a nossa fé, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre a vida da tua filha, conduza ela, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor. Estão todos me ouvindo? Estamos ouvindo, bem. Sim. Amém. A paz do Senhor para todos. Bom revê-los mais uma vez. Em mais um culto ao Senhor. Vamos saber que está todo mundo bem, né? A honra e glória do nome do Senhor. Bom, queridos, a mensagem de hoje, o tema, né, que eu escolhi falar essa noite, não está muito longe do que já tem sido falado hoje e do que tem sido a nossa realidade nos últimos dias, nesse último ano, né? Que é falar sobre crise, falar sobre adversidade, falar sobre dificuldade. Já foi muito falado nessa noite por todos, né, sobre momentos difíceis na nossa vida. E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês que não precisa responder, né? Mas é uma reflexão. Eu quero começar essa mensagem trazendo essa reflexão. Quem é você na crise? Quem é você na dor, na perda, na decepção? Quem é você na tristeza? Quem é você no medo, na aflição? Quem é você no momento de raiva? Quem é você diante do sofrimento? Quem é você na crise? Quem é você quando tudo dá certo ou quando nada dá certo? Já pararam para pensar, queridos, sobre isso, sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa atitude diante das dificuldades da vida, diante das adversidades? Já pararam para refletir sobre a nossa reação diante dos problemas da vida, das dificuldades que se apresentam diante de nós, dos momentos conflituosos que se apresentam diante de nós? Já pararam para refletir? Porque, querido, é uma questão que é para a gente parar de verdade e fazer essa autoanálise, porque, na verdade,
nós nos revelamos quem realmente somos nesses momentos de crise. Né? A gente escuta falar, quer ver, quer conhecer fulano, faz isso, faz aquilo. E, na verdade, você quer conhecer uma pessoa, seu caráter, sua personalidade, os seus sentimentos, as suas intenções, é quando ela está passando por um momento difícil. É quando ela está passando por um momento de dor, de angústia, de medo. Não tem como você demonstrar quem você não é no momento de desespero. Quem é você? Quem sou eu no momento de aflição? Sou eu aquela pessoa equilibrada? Sou eu aquela pessoa desesperada? Sou eu aquela pessoa covarde? Ou sou eu aquela pessoa corajosa? Sou eu aquela pessoa que encara os problemas de frente? Ou sou eu aquela que retrocedo? Sou eu aquela pessoa? Quem sou eu? Quem sou eu? A verdade, queridos, que a crise, ela vem para todos, sem exceção. Nenhum de nós estamos passando por essa vida sem ter passado por um momento conflituoso na vida. Nenhum de nós. Eu acredito, até o bebê, quando nasce, é um momento difícil. É um momento difícil que ele nasce até chorando. Não é verdade? E quando morremos, é um momento difícil. Porque é um momento de medo, de angústia, de aflição, porque nós não queremos. Então, em toda a nossa história, em todo o nosso dia a dia, em toda a nossa vida, passamos por crises. E não tem exceção. Não existir ninguém que não passe por um momento de crise, né, por um momento difícil. Há pessoas, de verdade, que no momento de crise se afundam. Há pessoas que se mantêm, que mantêm o que têm, que conseguem manter o que têm. E há pessoas que estão melhores do que antes da crise. Pessoas que se tornaram melhores, pessoas que se tornaram piores, pessoas que não houve mudança, não houve alteração, não influenciou em nada. E, na verdade, isso precisa ser uma preocupação na nossa vida, porque isso reflete lá na frente. A minha atitude no meio de uma crise, no meio de um momento de dificuldade, no meio de num momento de dor, num momento de angústia, de provação, vai refletir quem eu sou hoje, vai refletir em mim amanhã, quem eu serei amanhã, quem eu serei depois da crise, onde eu estarei depois da crise, com quem eu estarei depois da crise, em quem eu acreditarei depois da crise. Nós vemos milhares de pessoas abandonando a fé no momento conflituoso. Nós vemos pessoas, pais, abandonando lares em momentos de crise. Nós vemos filhos saindo de casa porque não conseguiu se entender com seus pais, porque viveu um momento de crise. Então, assim, é importante a gente trazer isso à tona, porque quem eu me revelo hoje na dificuldade será revelado lá na frente, ligado em quem estiver ao meu redor. E talvez esse respingo, talvez esse testemunho que nós estamos dando no momento conflituoso não surta um bom efeito nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro, não que eu tenha deixado de acreditar, mas eu lembro que a minha mãe sempre foi uma referência de força, de coragem, de persistência. E quando ela teve um câncer no rins, que ela fez a cirurgia, que teve que tirar metade do rins dela, e quando passou a anestesia, que ela começou a sentir muita dor,
E ela entrou no desespero que ela não sabia o que estava falando, parecia uma criança sem pai, sem mãe, e eu olhando aquilo, eu falei assim, não conseguia bater a pessoa que eu estava acostumada a ver com força, com coragem, com aquela fragilidade. Vocês conseguem me entender que como eu me comporto diante da dificuldade, isso pode não refletir de maneira tão boa, tão positiva nas vidas que estão ao meu redor como testemunho, e pode não surtir um efeito desejado lá na frente. Vocês conseguem entender? E nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa vida, que já há mais ou menos um ano estamos vivendo uma crise, né, de pandemia, do coronavírus, né, que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão com medo, e em contrapartida tem outras pessoas que não estão nem aí, pessoas que não estão interferindo na vida delas, que elas são indiferentes. Não é comigo, continua vivendo a sua vida. No momento turbulento da nossa sociedade, no momento turbulento da nossa geração, no momento turbulento na vida do ser humano a nível mundial, tem pessoas que estão totalmente desesperadas e tem pessoas que estão totalmente indiferentes. E tem pessoas que estão tentando manter o equilíbrio. Pessoas que estão tentando se moldar a esse ritmo hoje, tentando caminhar sem que desfaleça, sem que se esmoreça, sem que perca a sua fé, sem que se mostre fraco, sem que perca o seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio sentimental, seu equilíbrio espiritual. Então, queridos, é importante que no momento da crise, isso é muito importante. É importante que no momento da dificuldade, que no momento da adversidade, aprendamos a gerenciar quem nós somos. E como eu consigo lidar com esse processo? Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado, que é a coisa mais importante na nossa vida, na vida de um cristão. Tudo façam para glorificar, não é assim que a Bíblia diz? Que tudo que a gente fizer na nossa vida, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Então precisamos aprender a gerenciar a nossa vida no momento de conflito, para primeiramente engrandecermos o nome do Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. É Ele que controla a nossa vida. Porque dependendo de como eu agir, de como eu me comportar, eu estou envergonhando o nome do Senhor, eu estou negando a existência dEle. Isso é muito sério. Então precisamos aprender a gerenciar a nossa vida, gerenciar quem nós somos de verdade, para aprender a lidar com esse processo. Mas como eu consigo perceber quem eu sou em um momento de crise? Se eu sou desequilibrada, se eu sou desesperada, se eu sou equilibrada, se eu sou fervorosa, se eu sou sensato? Como eu percebo quando eu estou nesse momento? Como saber a minha identidade? Quem eu sou? Como gerenciar aquilo que eu sou? Então, quando eu falo quem eu sou, eu estou falando da minha identidade. E o que é a minha identidade? A minha identidade é formada de um conjunto de informações que eu tenho sobre mim e que constrói e forma em mim a percepção de quem eu sou. Essas informações que formam quem eu sou são dadas a partir das nossas vivências sociais, a partir de todas as relações que nós estabelecemos no decorrer de toda a nossa história, de toda a nossa vida, até o dia de hoje. Ou seja, é a nossa vida.
É quem convive com a gente, é com quem nós convivemos, é com quem nós falamos, é quem nós amamos, é quem nós ensinamos, é quem depende de mim, é quem eu dependo de alguém. Pessoas que estão inseridas na minha vida, situações que estão inseridas na minha vida, projetos que estão inseridos na minha vida, é o meu trabalho, é a minha escola, é o meu marido, é o meu filho, é a minha igreja, né? É os meus vizinhos, é a minha mãe, é o meu pai, todo mundo que está inserido na minha vida, é o que eu faço da minha vida. Eu sou pastora, não sou pastor, eu sou diácono, não sou diácono, eu sou um gerente, não sou um gerente, eu sou uma administrativa, não sou... Tudo aquilo que está inserido na minha vida forma quem eu sou, na verdade. E dependendo de toda essa rede, né, social da minha vida, de como eu administro isso, de quem eu revelo ser, vai, na verdade, no momento, às vezes eu disfarço, né? Eu disfarço quem eu sou nesses inúmeros ciclos sociais em que eu estou inserido. Mas é no momento de crise que eu revelo quem realmente eu sou, quem eu realmente fui formada quando eu me casei, quando eu sou a esposa, quem realmente eu sou quando eu sou realmente a filha, né? A membro de uma igreja, a empregada de uma empresa, a funcionária de uma empresa. Então, todos esses ciclos, na verdade, no momento conflituoso, não tem como mais disfarçar. Eu vou revelar quem eu sou. E aí é nesses momentos que eu vou demonstrar fraqueza, ou eu vou demonstrar força. A Karen é um exemplo de força, de coragem. Mas será se ela é? De verdade, queridos, de verdade, eu quando estive doente, internada no hospital, eu acho que foi a pior provação que eu já passei na minha vida, foi ficar internada no hospital. Eu me senti tão fraca, tão pequena, com tanto medo, com tanta angústia, tão deprimida, tão triste, tão temerosa com a minha vida, né? Que eu tentava buscar forças e eu só sabia chorar. Tudo que faziam comigo me dava um desespero, uma angústia. Eu lembro que a minha mãe, quando entrava no hospital, na porta do hospital, ela me olhava com uma cara triste e eu começava a chorar. Então, assim, eu sempre procurei ser muito corajosa, aprendi com a vida a enfrentar os problemas da minha vida, mas quando eu me deparei com um momento extremo da minha vida, eu me senti pequena. Só que a gente precisa... Não é errado você sentir isso. Você não está errando, você não está falhando, você não está tendo uma falha de caráter. Mas eu preciso aprender a administrar isso. Para que eu não envergonhe o nome do Senhor, para que eu não dê um mau testemunho. E aí, querido, pensando em como eu reajo às dificuldades da vida, eu não tive como não pensar lá nos espias, né? A perspectiva da vida. Qual a perspectiva que eu tenho diante de uma crise? Que olhar eu estou tendo para a vida? Que olhar eu estou tendo para aquele momento de crise? Qual é a visão que eu estou tendo daquilo? E aí eu queria ler com vocês lá em Números 13 e 14. Eu vou ler o finalzinho do versículo 13 e depois vou dar continuidade no versículo, no capítulo 14. Assim, como comportamentos diferentes refletem lá na frente, né? Como pessoas se comportam de maneiras diferentes diante de um momento difícil da vida, diante de uma crise, diante de um conflito, e que lá na frente você tem bons resultados. E aí a Bíblia fala assim, lá no versículo 26, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso,
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grandes estaturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz, de desespero, de medo, de angústia, de frustração, porque esperava uma coisa e na verdade foi outra. Ou seja, achava que tudo iria dar certo, que na verdade a perspectiva do que eles olharam, do que eles estavam vendo da vida, era negativa, era ruim. E eles se angustiaram por causa disso. Ou seja, começou um momento conflituoso ali no meio do arraial, ali no meio do povo, e que Moisés se via numa situação de que precisava resolver isso, e de que o povo precisava olhar aquela situação numa perspectiva diferente. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e começaram a culpar. E toda a comunidade lhes disse: que dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Ou seja, olha só, retroceder. Quem eu sou? Eu sou daquele que se acobarda, que quer voltar para o que você era antes, só porque a coisa ficou difícil, só porque a dificuldade se apresentou, eu vou retroceder. Eu vou ser pessimista, negativo, a coisa não vai dar certo. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Ou seja, negando a liderança de Moisés. Então, é o que muitos fazem: dão as costas, abandonam, não aguentam, se enfraquecem, preferem voltar. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorreram em missão de reconhecimento é excelente. Olha só a perspectiva positiva de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão melhorar, de que eles serão vencedores, de que eles serão felizes naquela terra onde há dificuldade, onde eles não teriam como fugir dessa dificuldade, não teriam como mudar aquela história. Realmente existia gigante, realmente seria difícil tomar posse daquela terra, mas eles acreditaram, perspectiva positiva. Eles acreditaram que iriam ser felizes ali. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós, olha só, esperança, fé. É isso que Deus prometeu? Então é isso que nós vamos ter. Tá difícil? É dificultoso? O contexto é de destruição, de dor, de angústia, de perda, de doença, de sofrimento. Mas olha só no que Caleb e Josué acreditaram: que eles seriam felizes, que Deus estava com eles, que eles seriam prósperos naqueles lugares, que eles enfrentariam esse momento difícil, que eles enfrentariam a dificuldade e que eles sairiam dali vitoriosos. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos. Como assim, Caleb? Você é desse tamanhozinho?
Os homens é desse tamanhozão. Como é que a gente vai devorar? Ah, nós vamos. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Eu estou doente, mas o Senhor está comigo. Porque é uma promessa dele. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele não falou que estaria conosco no momento da abundância. Ele não prometeu estar conosco no momento da fartura, no momento da alegria, da prosperidade, quando tudo dá certo. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja de dificuldade, seja de escassez, seja de fartura, seja de tristeza, seja de alegria, seja de saúde, seja de dor, Deus está conosco. E, queridos, a visão que Deus tem desse momento conflituoso está além da nossa perspectiva, da nossa limitação. A nossa limitação, é isso que eu quero que vocês entendam, que a nossa limitação humana, a nossa condição humana nos impede de enxergar além, porque a gente só consegue focar na dor, a gente só consegue focar no problema, a gente só consegue focar no sofrimento, na doença. Eu tô doente, eu tô sentindo dor, eu tô angustiada, mas a gente não consegue olhar lá na frente, no que Deus está fazendo naquele momento. Qual o propósito de Deus para isso? Como Deus vai fazer um momento histórico? Como Deus vai fazer para mudar essa realidade? E é isso que Caleb e Josué focaram, no que Deus poderia fazer para mudar essa história, esse contexto. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Olha só, eles queriam ainda matar eles porque estavam acreditando no pensamento otimista da vida. Acreditando que Deus estava com eles e que Deus ia mudar a história da vida deles. Que antes eram escravos e que estavam vivendo um momento aqui atual sem terra, sem propriedade, sem uma identidade que Deus estava reservando para eles numa nova história. Então, queridos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é como você tem reagido ao momento de dor. O que você está enxergando no momento da dor? O que você está enxergando no momento da dificuldade? O que você está enxergando no momento da frustração, da decepção, dos nãos da vida? Como você está enxergando isso? Você está enxergando com uma perspectiva de Caleb e de Josué, de que tudo vai dar certo, de que isso vai ser restaurado, de que Deus está comigo, de que o nome do Senhor será glorificado, de que Deus tem um propósito? Ou você está se acovardando, criticando, julgando, colocando, responsabilizando, né, o teu momento a outros, culpando a outros, julgando por você estar passando por aquele momento. E aí, queridos, eu quero finalizar com vocês lá que para mim é o exemplo maior, assim, que não tem como você não pensar em dificuldade, em êxito na dificuldade, se você não pensar nessa pessoa. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas 23. Lá em Lucas 23, a Bíblia fala de uma experiência bastante marcante na vida de um homem, Jesus Cristo. No momento da crucificação, um momento extremo. Talvez você esteja vivendo um momento extremo, que você fala assim, não tem como ser pior. Não tem como piorar essa situação. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus chegou a um extremo. Crucificação. Ele foi crucificado. Era a experiência da cruz. Quando Jesus viveu toda a experiência de ser açoitado, de ser rejeitado, de passar por todo aquele momento doloroso, frente a um povo que ele veio transmitir uma mensagem de amor,
de perdão, uma mensagem de solidariedade, de união. Mas essa mensagem não foi aceita. Ou seja, não deu certo como eu almejava que desse certo. Amém? Ele foi crucificado. E estando na cruz, no alto, lá, com braços estendidos, em um momento de agonia e de dor, onde qualquer um naturalmente tentaria ou ficaria focado na dor. Eu, Karen, focaria na minha dor. Eu, Karen, talvez muitos por aí focaria no seu sofrimento. No momento de agonia, no momento de dor, nós somos tendenciosos a focar no nosso momento. Mas Jesus não. Nós tentaríamos buscar meios para aliviar a nossa dor. Mas Jesus não. Ele continuou ali na dor. Ele continuou ali na agonia, no sofrimento. E lá em Lucas 23, especificamente no versículo 34, ele diz o seguinte: Jesus eleva os olhos ao Pai, ao céu, e diz o seguinte: Pai, ele tinha acabado de ser crucificado. E foi crucificado junto com 2 criminosos, uma à sua direita e uma à sua esquerda. E aí ele eleva os seus olhos aos céus, ao Pai, e diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que coisa extraordinária. Como é que eu posso ter essa perspectiva que Jesus teve? Sabe o que Jesus estava querendo dizer, queridos amigos? Pai, perdoa tamanha ignorância. Ignorância aqui, queridos, está sendo referida à falta de conhecimento. Era a vontade do Pai que ele fosse crucificado. Era a vontade do Pai que ele fosse morto. Era a vontade do Pai que ele passasse por aquele momento de dor. Era a vontade do Pai que ele passasse por um momento de angústia. Era a vontade do Pai que ele passasse pela provação, pela dificuldade, pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, pelo abandono, pela dor no corpo, pelos açoites, pela surra que levou, pelas traições. Era a vontade do Pai que ele passasse por tudo aquilo, enquanto muitos estavam lá querendo ver ele morto, né? Chorando porque ele estava sendo crucificado. Enquanto muitos estavam desesperados porque não entendiam o que estava acontecendo, Jesus estava pedindo um perdão. Pai, eles não sabem, olha a perspectiva de Jesus, porque Jesus está além, está em um alto nível. Ele está transcendendo, ele está vendo uma perspectiva do Pai para a vida dele. A perspectiva do Pai. Senhor, eles não conhecem a profundidade desse momento. Eles não conseguem perceber o que está acontecendo neste momento. A manifestação da glória do Pai naquele momento era real e eles não conseguiam perceber porque estavam focados no momento de dor, no momento de julgar, no julgamento, no momento de crucificação, no momento de crítica. Estavam focados em criticar, em julgar, e na dor que ele estava sentindo, alguns focado no sofrimento dele, e não conseguiam perceber a manifestação da glória de Deus para aquele momento, o agir, o cuidado de Deus naquele momento, o afago do Senhor, o abraço do Senhor, o tratar do caráter, o tratar do coração, o renovar da fé, o renovar da confiança, o renovar da força. A gente não consegue perceber isso, queridos, no momento de dizer quem eu sou. Eu sou aquela que está cega diante do agir de Deus.
Eu sou aquela que me cego no momento da minha dor e não consigo ver a manifestação da glória de Deus na minha vida. O que eu faço hoje você não entende. Lança o seu pão sobre as águas, porque você vai ver, você vai encontrar. Lança toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação ao Senhor, porque Ele estará com você, Ele vai providenciar, Ele vai te ajudar, Ele vai te consolar, Ele vai mudar a tua história. Quantos de nós podemos levantar a mão agora nesse momento e poder testemunhar dos feitos de Deus nas nossas vidas, que outrora lá atrás foi de sofrimento, foi de angústia, foi de desespero, e que a gente não tinha perspectiva nenhuma, e que hoje a coisa é totalmente diferente. Tenho certeza que todos nós vamos poder levantar a mão e dar esse testemunho que Deus curou, que Deus transformou, que Deus libertou, e que naquele momento eu não conseguia ver isso. E hoje eu consigo ver. E hoje, Jó já falava, olha, antes eu ouvia falar de ti, Senhor, qualquer experiência, mas agora os meus olhos te veem como realmente tu és. Vem a tua vontade, vem o teu amor, vem o teu perdão, vem a tua salvação. E foi isso que Caleb e Josué viram. Viram a salvação de Deus, viram a prosperidade de Deus, viram uma vida bem-sucedida em Deus, porque Deus estava com eles, viram Deus na vida deles. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que no momento da dor, no momento da perda, no momento da escassez, da falta de emprego, na falta de ajuda, que vocês vejam a Deus todo. Mas como eu vou conseguir ver quando eu duvidar desse momento? Sabe para quem vocês têm que olhar? Quem vocês têm que lembrar? Lembre-se da cruz, queridos. Lembre-se da cruz. Lembre-se de Jesus, que passou por muitos momentos. Nós vamos ver na Bíblia um festival de gente passando por crises, passando por dificuldades. Nós vemos Davi sendo perseguido, né, ameaçado de morte. Nós vemos Moisés por inúmeras vezes tratando com desobediência, tratando com rebeldia, tratando com idolatria, com incredulidade. Eles aqui estavam sendo ameaçados de ser apedrejados. E a Bíblia ela fala, queridos, que nesse momento em que eles foram fazer o relatório, houve uma indignação em Deus, que Deus queria exterminar aquele povo. E aí Moisés e Arão vão lá clamar a Deus, pedir perdão, pedir perdão. E aí Deus resolve não fazer, mas a Bíblia fala que continuaram murmurando lá na frente, questionando, e eles morreram, os 10 espias, aquele povo incrédulo. Sabe o que aconteceu com eles? Tiveram uma morte súbita por uma praga. Morreram, não viram a glória de Deus. Não experimentaram a manifestação da glória de Deus, não sentiram o agir de Deus, o cuidado de Deus. E aí, querido, aqueles que tiveram uma perspectiva positiva da vida, estava lá Caleb com 80 anos, olha, tem o mesmo vigor quando eu tinha 40 anos, quando eu coloquei os meus pés naquele lugar. Então, querido, transcenda, amplie a sua visão. Tem uma perspectiva de coisas boas, de que Deus está contigo, de que Deus vai restaurar, de que Deus vai te curar, de que Deus vai abrir uma porta de emprego. Acredite nisso. Acredite nessa realidade ser real. Acredite. Jesus entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Ah, mas ele era Deus. Não, queridos, ele era homem. Ele estava sendo crucificado como homem. Ele estava passando dificuldade como homem. Homem. E mesmo assim, ele sofreu atrocidades como homem. E ele entendeu o que Deus estava fazendo. Tanto é que antes de ser crucificado, ele pede a Deus para levar. Mas ele fala assim, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. E ele entendeu a vontade de Deus. Então, talvez a vontade de Deus seja você passar por essa prova, sim. Mas passe com fé, crendo,
de que as coisas vão mudar, de que Deus está contigo. Tenha uma perspectiva positiva. Você não está proibido de se entristecer, de ficar choroso, de ser angustiado. Você não está proibido. Mas, querido, administre isso. Saiba lidar, peça direção a Deus para como você vai lidar com isso. Não se acovarde diante da dificuldade. Não retroceda, não se torne pior. Pelo contrário, existe propósito na provação, propósito de amadurecimento. Nas dificuldades, você vai se tornar uma pessoa melhor, acredite nisso. A tua vida vai se tornar melhor. O ser humano, queridos, ele tem a capacidade de enxergar, de perceber o seu potencial. Enxergue o seu potencial na crise. Enxergue quem você é de verdade, que você é capaz. Se você tiver dúvida de como fazer isso, lembre-se da cruz. Lembre-se do momento de dor e de angústia de Jesus na cruz. Um momento extremo de dor de Jesus na crucificação. Ele entendeu a agir de Deus. Entenda, peça a Deus para esclarecer, para te trazer a memória, para te fazer entender o que Ele quer, o que Ele está fazendo. Enxergue a glória de Deus. Amém? Que você tenha uma perspectiva positiva da vida. Estamos vivendo um momento de crise na saúde, né, com coronavírus. Vamos acreditar de que tudo, nós vamos sair dessa bem. De que em 2022 estaremos fortes, vitoriosos. Que nós vamos vencer essa doença. De que o homem, em sua inteligência, será capaz de imunizar a população, enfraquecendo esse vírus. Vamos acreditar que nós conseguiremos, que sairemos vitoriosos, de que Deus está conosco. Deus está em nossa vida, em nosso coração, em nosso lar, nosso trabalho, de que Deus providenciará. Peça calma a Deus. Respire fundo, querido, no momento de crise. Como eu falei da última vez que eu preguei, tenha paciência. Tenha paciência, que nós vamos vencer. Aprenda a lidar com esse momento. Aprenda a construir nesse momento. E saia desse momento de crise que você está vivendo, que nós estamos vivendo, melhores do que quando entramos. Amém? Melhores. Não queira ser pior e nem deixe sua vida estagnada do mesmo jeito que está. Não seja indiferente. Pelo contrário, procure melhorar. Melhore. Porque você tem potencial para melhorar. E Deus sabe disso. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, graças a Deus por essa mensagem tão abençoada, que gerou até uma inspiração aqui, ó. Anotei aqui, cara, olha só. Já fiz as anotações, já, e me inspirou a outro tema, dentro do seu tema. Tema muito relevante. Vou passar para o pastor Adolfo fazer um encerramento, orando e dando a bênção apostólica, mas gostaria de fazer um breve comentário de 1 minuto. É muito relevante isso, sabe? A gente vive imerso hoje em dia em redes sociais e tudo mais, né? E a gente vemos os mais diversos comentários. E eu acho que o grande desafio dos cristãos é entender um pouco o que é o amor de Deus, a graça de Deus, e reproduzir esse comportamento de Deus, sabe? Perante o sofrimento, perante as adversidades e tudo mais, né? Porque é o maior desafio, gente, a gente reproduzir esse comportamento de Cristo, né? As pessoas acham,
E tem uma ideia errônea por boa parte dos cristãos de que Deus paga o mal com o mal, né? Deus está pronto para derramar juízo sobre as pessoas porque o ofenderam e tudo mais. Isso não se mostra diante do Cristo da cruz, né? Por mais que ele foi vituperado, escarnecido e tudo mais, ele respondeu com amor, sabe? Ele respondeu com amor e teve paciência e tolerância para responder com amor. É curioso como as pessoas atribuem a Deus as suas maldades, né? Os seus desejos, o seu desejo de que Deus faça aquilo que ela pensa que é o certo, que é a justiça, sabe? Esse derramamento desse juízo. Mas a nossa percepção é essa, que Deus não paga mal com mal, não. Deus sempre responde com amor. E é difícil a gente entender isso, porque a gente é imediatista, irascível, né? A gente quer pagar o mal com o mal, e a gente não entende essa faceta tão profunda do amor de Deus, né? A gente acha que Deus, por causa de uma representação de alguma coisa, vai ofender a Deus, e por isso Deus vai derramar um juízo sobre a humanidade, porque ele ficou muito ofendido com aquele ato. Enfim, queridos, é o nosso desafio, sabe? Encarar o sofrimento, a adversidade e a dor, e não responder o mal com o mal, né? Reproduzir o comportamento do Cristo nesse sentido. Muito parabéns pela mensagem. É um tema relevante para a gente refletir, né? E para a gente encarar os desafios do dia a dia, né? O sofrimento, a dor, a adversidade, as tristezas são comuns a todos, né? Nisso, nós somos iguais, né? Porque todo mundo sofre, todo mundo passa adversidade. Isso aí não tem classe social, é comum a todos. E depende muito de como a gente encara, para a gente continuar caminhando. Eu vou chamar aqui o pastor Adailton, para ele encerrar orando, dando seu recado e dando a bênção apostólica. Meu amigo, apresente-se. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu esperei vocês aí, eu tava no fundão, hoje eu fui pro fundão, vim pro fundão, né? Já estava no fundão e meio que esperei vocês aí, eu tava sentado lá, mas demorou um pouquinho, eu falei, não, eu vim aqui para caminhar e quando deu 9h10, eu falei, eu vou caminhando e quando vou ouvindo a mensagem. Mas eu vou fazer lá o que você falou, viu, Ayrton? Eu também peguei algumas coisas que dá para... Todo mundo que prega, que traz uma mensagem, eu acabo anotando alguma coisa, porque a gente sempre se inspira num ponto ou no outro para você poder também trazer um pensamento sobre aquilo e uma reflexão sobre aquilo. Isso é muito bom, tá? Então, vamos lá, parabéns a vocês todos, parabéns a Karen, parabéns a Ayrton pela condução objetiva do trabalho, parabéns ao Vaneta pela organização, obrigado por todo mundo. Eu confesso a vocês que eu pensei muito na igreja essa semana, no que diz respeito a gente voltar às nossas atividades, mas eu me sinto seguro a partir do ponto em que eu vejo os idosos sendo vacinados. Isso me dá um pouco de segurança maior. E vamos lá, vai funcionar, Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que, assim como a Karen falou hoje, e de uma forma com muita propriedade, continua, insiste, persiste. Pode parecer difícil, inclusive a situação clerical da igreja hoje é bem difícil, porque você vê os obreiros e os membros reunidos todos virtualmente, mas continua, insiste. E a persistência a diferença entre aquele que vence e chega a algum lugar é exatamente a sua persistência. Quantas pessoas têm capacidade de continuar caminhando, apesar da dificuldade, do sol, da chuva. E eu posso dizer para vocês com muita propriedade também que eu consigo caminhar no meio da dor e da dificuldade, porque eu fiz isso literalmente mais de uma vez. Apesar de toda a dor, continuar ali, caminhando, correndo, fazendo o que eu precisava fazer, porque quem define o que eu preciso fazer não é a minha dor. Então é o conselho que eu dou para a igreja e que vocês guardem aquilo que a Karen falou hoje. Domingo que vem a gente tem Escola Bíblica Dominical, é uma classe única. A gente está encerrando o livro de 1 Coríntios, então eu vou fazer um panorama breve sobre o livro todo
E a gente vai estar junto domingo que vem. E à noite é a nossa ceia do Senhor. Então se prepara para a ceia e leva lá os elementos, viu? Vamos lá, eu não vou orar porque eu tô andando, gente. Eu vou pedir, senão se eu fechar o olho aqui eu vou cair. Então eu vou pedir pro Ayrton orar e eu vou trazer a bênção apostólica. Tá ótimo, pode deixar. A gente encerra aqui orando e você traz a bênção apostólica. Você está caminhando aqui no fundão, né? Exatamente, eu tava lá assistindo o culto, e aí quando deu 9h10 eu falei, gente, vai ficar tarde para ir embora para casa. Eu não vou conseguir nem andar. Eu vou pegar esse final de mensagem e vou andando, e depois eu vou para casa, porque já tá tarde, né? Como eu passei hoje o dia no fundão, final da tarde no fundão, eu aproveitei para fazer essa atividade. Caminhar é muito bom, é bom para o corpo e para a mente. Para a mente, principalmente. Tá bom, oremos. Pai, graças te damos por esse momento, um momento precioso, um momento em que paramos para refletir sobre as coisas do alto, sobre as coisas da vida, sobre o nosso caminhar, sobre a forma como nós encaramos e a forma como devemos encarar as adversidades, sofrimentos, as dores, aflições, tudo mais que nós temos em comum nessa vida. Que nós te pedimos nessa noite que o Senhor continue, Senhor. E eu sei que é só uma retórica, porque o Senhor continua sempre nos dando graça, amor, benignidade, os frutos do teu Espírito, Senhor, que eles estejam também presentes e eles se expressem em nós e através de nós. Em nome de Jesus, é que nós pedimos que temos esse desafio de expressar o teu amor, a tua graça, em tempos oportunos, e esse é um tempo oportuno, porque é um tempo de muita aflição, de muita dor, de muita desesperança, e que o Senhor possa nutrir o nosso espírito com a tua graça, com a mesma graça que havia sobre o teu Filho Jesus, para encarar todas as aflições pelas quais ele passou, que o Senhor venha com essa graça, com essa unção do teu Espírito, nos renovando, nos edificando e nos fazendo olhar para o alvo, assim como o teu Filho colocou nessa noite, que nós possamos olhar para o alvo e seguir em frente caminhando. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, que o Senhor nos dê uma noite graciosa, um sono reparador, e que a tua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso país e sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, pessoal, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce e preciosa consolação sejam sobre todos aqueles que têm coragem e que querem ouvir a voz de Deus para continuar caminhando. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.